Fala pessoal, então está aí a segunda parte da entrevista com o Rafa Souza. Desculpem a demora, eu sei que eu estou postando um pouquinho mais tarde do que ontem, mas foi justamente para deixar o vídeo mais bonito, mais fofo para vocês. Eu segui inclusive alguns feedbacks aí que vocês colocaram nos comentários. Muito obrigado. Mas nessa segunda parte aí então, eu espero que vocês curtam. Já tasquem então aquele like no vídeo, justamente para ajudar um amigo aqui, para que eu continue motivado a gerar mais conteúdo. E Rafa Souza, grande amigo, muito obrigado mesmo por você ter concedido essa entrevista, ter aumentado aí o valor mesmo do meu canal com a sua presença. Né? Boa parte da minha carreira mesmo, a maior parte foi do seu lado, a gente trabalhando juntos, então eu aprendi muito contigo. Muito obrigado e eu espero que você continue ensinando outras pessoas, né? Porque todos nós somos muito gratos por todo o trabalho que você tem feito. Então, pessoal, valeu e assistam o vídeo. Obrigado. Então, cada vez mais, aquilo que precisa de precisão, por exemplo, se você fez um desenho, frente, lado, costas, e eu vou modelar em 3D. E o meu papel é ser preciso, né? Uma máquina consegue ser mais precisa do que eu. Claro. Eu consigo fazer um likeness? Acho que sim. Uma máquina, um scanner 3D, também faz. Só que ela vai levar alguns segundos. Eu vou levar dias. Eu posso fazer de quem morreu. Posso fazer de quem está num estúdio assim. Ah, o ator é, sei lá, o Tom Cruise. Você está no estúdio aqui no Brasil, precisa fazer a estátua dele, ninguém vai chamar o Tom Cruise para colocar. Então ainda existe essa questão. Que é interessante saber likeness por isso. E pela observação. Porém, a máquina faz mais rápido. E com a precisão absurda. Sim. Aí vem a seguinte questão. O que fica em qualquer profissão? Sempre o lado humano. Sim. Que é o pensar, é o decidir. Será que eu vou nessa armadura do joelho trabalhar com essas formas triangulares ou não? Como é que eu estou trabalhando na parte de cima? Como é que eu vou ecoar essas partes de cima embaixo para que isso fique unificado? Não, estou achando que isso não está dando um sentimento de imposição naquele personagem. Ele não está com aquela anatomia imponente ou com aquela aparência imponente que ele deveria ter. Ele está parecendo uma pessoa com cosplay, uma pessoa Sim. fantasiada de alguém. Não parece que é ele. Então essas decisões são completamente subjetivas. Está relacionado a tudo que eu vi na minha vida e como eu interpretei. Por isso que eu, na minha visão, eu olho e digo, eu acho que ele não está, que está faltando uma altura, está faltando uma anatomia estilizada, está faltando uma perna maior, está faltando que isso seja mais curvado. Sim. Essas decisões ainda um computador não faz. Aí os filmes de ficção científica acreditam que bota alguns anos aí bons para frente, a máquina vai conseguir de fato sentir, raciocinar. Não sei, não sou cientista, não sei a que ponto está isso. Mas enquanto isso não acontece, você vai precisar do lado humano. Sim, por um bom tempo aí, né? Se a gente for considerar que isso Exato. possa vir a acontecer, eu acredito que nesse aspecto ainda vai se levar muito tempo, né? Por isso que assim, se algum artista que estiver na grande produtora, num grande estúdio hoje, assistir essa entrevista e puder comentar aí, eu acho interessante dar a visão. Porque na minha forma de ver hoje, eu posso estar errado, por isso que eu estou pedindo que vocês, às vezes, comentem. Na minha visão, um artista, para ser artista, nunca pode deixar de estudar o lado criativo, de treinar o lado criativo. Claro. Se você é um cara que não consegue sair do zero se for para criar, mas você pega o concept de alguém e faz igual, o concept de alguém faz igual, é tudo que você faz. E quando faz de frente e precisa inventar a parte de trás, a de trás já está ruim. E isso acontece muito mesmo Acontece. na indústria. A Letícia Acontece. Reinaldo, né? Letícia Reinaldo Valeu. Killer, que estava dando uma palestra, inclusive recentemente, ela estava falando isso, que muitas vezes ela recebe isso né, na indústria. Né? Ela recebe, sei lá, um concept do Overwatch e muitas vezes é um 3/4 só de frente. Ou seja, a parte de trás vai ter que solucionar. Então, funciona muito. Você vai ter que seguir, entender toda aquela linha de design, conseguir Exatamente. ecoar todas as formas da peça que estão ali, balancear. Exatamente. Ver se você Exatamente. trabalhou primariamente mais com formas triangulares, quadradas, esféricas, o balanço, essa proporção, o cara tá com o modelo quase todo em formas retas.
como aquele Dreed. Sim. É tudo vertical, peito, abdômen, é tudo retas. E quando você chega na cabeça, a armadura é redonda. Uhum. Então existe esse certo equilíbrio. E aí como é que eu vou fazer a parte das costas e ecoar isso? Porque a parte das costas é diferente da frente, é outra armadura. Mas quem olhar vai dizer, acredito Exatamente. que foi a mesma fábrica que Sim. construiu, aquilo funciona. Tem a mesma identidade, né? Exato. A identidade continua, né? Na verdade, existe um flow, Exato. né? Da parte da frente para a parte de trás. E cada vez mais esses concepts, para ganhar tempo, passa a ser só uma mancha ou só um desenho de 3/4. Sim, Ah, não, muito mas faz de comum também, frente, de muito lado, comum. de perfil sem o braço, para o cara ver como é que é o oblíquo. Senão ele Sim. também não sabe preencher nada aqui. É perigoso. Eu acho que arte sem criatividade, ela já não seria talvez arte, já que a arte é a nossa forma subjetiva de representar alguma Sim. coisa. Então, E aquele lance, É muito assim, perigoso. até pegando aqui o que você falou em relação, né, à participação da tecnologia, né, a precisão que ela tem, por exemplo, em relação ao scanner 3D, mas isso não quer dizer que o artista não tem que estudar, por exemplo, anatomia, né? Ele tem que sim ter essa base justamente para ele poder criar de uma forma muito mais segura e eficaz. sim. Né? Não é porque agora tem um scanner 3D, então não preciso mais saber nada de anatomia, porque não é isso. Até porque existem personagens também com estilização e que a base você vai ter que buscar justamente no conhecimento anatômico. É pelo contrário, a gente tem que saber o que a máquina sabe, a gente só não consegue fazer tão rápido quanto ela. Exatamente. Mas a gente faz o que ela faz, mais lento, mas faz, só que a gente também coloca o lado humano ali. A importância, para mim, do estudo da anatomia, ela vai além de só saber a própria anatomia. Né? Estudar anatomia te desenvolve muitas coisas. Conhecimento de design, de uma certa forma, de estética, já que você está estudando uma das formas mais complexas de estética que tem. O écorché é uma coisa extremamente estética. Sim. A proporção, tudo isso é muito complexo. Te dá um senso de observação muito grande. Por exemplo, quando eu fiz isso não é um estudo de anatomia, foi mais de observação. Quando eu fiz esse personagem do Likeness, que está aqui atrás, Sim. o Weleran, se você observar, ele, apesar da idade, ele não tem essa pele aqui embaixo da sobrancelha que tampa a pálpebra superior. Você quase não tem também. Sim. Eu tô com novinho, pô, 37, 36, 37 já. Aí já tá caducando já. Tô com 37 anos e ela já tá caindo aqui, ó. E ele tá com, né, bem mais velho do que eu, tem bem mais Sim. rugas, mas por tendência ela não vai cair. Isso é uma característica interessante. Aquela moça, eu esqueci o nome da atriz, uma senhorinha já, ela fez no Harry Potter, ela é uma professora. Eu sei qual é. Depois você coloca aí. É a que deu a vassoura. Isso, eu esqueci o nome Eu dela. também não sei. E ela também tem essa pálpebra bem exposta. E aí são várias características que você aprende com cada pessoa que você faz. Aquilo tudo vai virando um background muito forte dentro de você. E que você brinca, imita aquilo e cria um rosto. Que pode ser estilizado, realista, tanto faz. Mas o estudo da anatomia, se você quer fazer, inclusive personagens monstros, Sim. você tem essa base anatômica que vai dar credibilidade. Por mais que você deforme e crie um monstro, que é diferente do corpo humano, ele lembra mais algum tipo de animal, quadrúpede, bípede, ou uma junção entre eles. Então o conhecimento, o pré-conhecimento desses animais que eu vou juntar para criar essa criatura vai dar credibilidade no meu design. As pessoas vão perceber que aquilo funciona, vão sentir que aquilo está muito mais interessante. Que é verossímil, né? Isso. Esteticamente mesmo, várias curvas Sim. que você vai fazer, o fluxo, como você vai resolver a anatomia, você está usando tudo aquilo que você estudou. É interessante você estar falando isso, porque foi justamente isso que me levou a criar o meu curso. O grande foco, né, do que eu quis até desenvolver é justamente isso. Né? Tem um foco grande em não... e a gente fugir um pouquinho do humano, né, estilizar mais, ir até mais ao encontro de criaturas, mas que justamente a base anatômica ela precisa estar presente o tempo todo. Você precisa tornar aquela peça crível, aquela peça verossímil e com um design que funcione. Então
a anatomia realmente, assim, eu acredito que é um dos recursos mais importantes, né, quando se trata aí de personagens ou criaturas. Né? Não dá pra você ignorar. Inclusive quando tá fazendo um humano mesmo. Exatamente. Obviamente você vai precisar de anatomia. Exatamente. E numa produção que você tem um jogo importante, você não tem só aquele personagem principal e os coadjuvantes. Você tem milhões de outros personagens que estão no cenário, andando pra lá e pra cá. Você queria mesmo modelar tudo aquilo? Deixa a máquina fazer. Rostos genéricos, ela combina um monte de rosto genérico e dá um monte de rosto genérico. Porque a máquina também poderia calcular a falta de mudar proporções, vou alongar a perna, vou juntar esse rosto com tal coisa. Ela também pode criar essas associações, só que essas associações são randômicas. Elas não têm o sentimento. Então, em qualquer profissão, não só arte, qualquer profissão, qualquer uma, a partir do momento em que a máquina consegue fazer tudo o que você faz, você realmente não é mais útil. E o que ela não sabe fazer? É o lado subjetivo mesmo. Exatamente. Que cai naquele ponto de você ser criativo, só que também é complicado ser criativo com nenhuma base de conhecimento científica, nada. Aí a gente vê alguns escultores de areia, dos mais simples, né? Não, existem alguns que têm uma base de estudo maior, mas tem alguns que não têm. Você admira, o cara tá ali, né? Fazendo aquilo. Mas não é o tipo de qualidade, na maioria deles, qualidade visual, que a gente cobra no nosso trabalho. Então, precisa de um conhecimento técnico, sim, forte, é muito interessante, dependendo do que você vai fazer. Vai te dar uma base muito grande de criação. Agora, a gente estuda anatomia para criar. Exatamente. Porque se eu não quisesse criar, não precisaria estudar. Bastaria eu só treinar a observação. Ah, o que é aquilo ali? Não faço ideia, mas eu estou fazendo igual. Então, você vê alguns desenhistas. Não são famosos, isso era uma coisa até do passado. Os caras que fazem aquele retratista, fazem aqueles rostos idênticos no lápis. E eu conheci alguns que diziam... Você fala, nossa, que desenho bonito. Pô, mas eu tenho um problema, cara. Se pedir pra eu criar, sai boneco de palitinho. Fala, como pode você fazer um rosto desse e cria boneco de palitinho? Ele não estuda. Alguns desenvolveram uma técnica que é só da observação. A observação é muito importante, mas é só isso. Ele não para pensar que aquilo ali tá meio claro, porque é uma luz refletida, que o cara tá com a roupa branca. A luz bateu na roupa branca, refletiu e deu uma borda clara na base do queixo. Não, ele só tá copiando o valor. Exatamente. E o nosso estudo de anatomia é justamente para nos tornar extremamente criativo. Quero trazer isso para o meu cérebro, que ele dentro do meu cérebro eu manipulo. Se é só observação, eu coloco direto. Agora, observação também é um estudo muito importante, porque é difícil estudar anatomia sem ter uma boa observação. Senão você, beleza, estudei e fica aquele estudo meio desengonçado. Você sabe muita coisa na teoria. Isso. Mas você não tem a capacidade de sintetizar aquilo, né, executando. Isso. Fala, não, porque esse músculo, ele sai daqui, são os críticos, né? O músculo sai daqui, entra ali, você diz, pô, faz aí então pra eu ver que eu não entendi o que você falou. A cara já não consegue fazer. Tem muitos. Com observação, eu estudo anatomia. Precisa estudar anatomia? Precisa, mas eu vou estudar como? É no papel? Não, é através da observação. Então, o que é mais importante? Não, é tudo. Eu vou escrever, preciso do papel, preciso do lápis. Então, eu vou estudar anatomia, eu preciso saber observar, senão ela vai estar na minha frente, eu só vou estudar coisas técnicas. Esse osso se chama fulano de tal, não precisa saber. Ele sai de tal lugar e entra em tal lugar. Ok, faz então, desenha, não consegue. Só se tiver uma boa observação. Só que uma observação que eu estou observando e entendendo que é aquilo, desconstruindo como se fosse uma engenharia reversa. E construindo de novo. E aí a gente consegue depois criar, depois de tanto copiar, mas copiar de outra forma, copiar com estudo. E não só aquilo é escuro, bota escuro, aquilo é claro, tem uma curva ali, tem uma reta ali, tá, mas sentir um pouco mais do que aquilo, perceber, enfim. Para mim, estudo de anatomia é extremamente importante para qualquer artista. Até para você criar algo, né, que a gente estava falando mesmo, que seja verossímil e que não seja necessariamente algo que exista, a base anatômica ela tá lá. Né? Você precisa realmente, para criar algo, né, com segurança e fazer aquilo funcionar, tem que partir de alguma coisa. Então, por mais que você ache que você está criando algo do nada, não, você não está criando algo do nada, você está buscando
alguma coisa em alguma base de informação que você tem. Então, quanto mais consciente, quanto melhor você for desse conhecimento, você vai conseguir criar coisas que de repente não existam, mas com uma Criação qualidade é muito associação, maior. né? Exatamente. Então, a galera que curte aí criatura, já fica ligado. Esse lance que você falou da criação, né? Que na verdade é uma associação interessante. Sim. Você vê o Alien do Giger, do Sim, filme, que a gente sim. estava conversando antes. Uma criação do zero. Na verdade, ele fez uma cabeça. Cabeças existem no nosso planeta. A gente sabe que um ser Sim. tem cabeça. Ele fez uma cabeça tubular. Tubos existem na natureza. Ele só inventou que aquele tubo tinha que estar na cabeça. Ele fez uma língua. Na língua ele botou uma outra cabeça dentro da língua. Sim, Nada ali sai do zero. E a cabeça tem dente. sim, Dente pontiagudo que seria de um réptil, nesse caso. Sim. Ou de um leão, de alguma coisa. E por aí vai. Ele tem um exoesqueleto. Sim, animais têm exoesqueleto. Existem vários tipos de crustáceos e insetos com exoesqueleto. E o exoesqueleto dele lembra a anatomia humana. É aquela caixa Exatamente. torácica, externo. Aí aqui ele fez uma ponta que seria uma clavícula, ele jogou grande. exatamente. Então não tem como eu sair do zero porque eu não consigo visualizar o que é algo que eu nunca ouvi falar na vida. Isso é impossível para qualquer pessoa do mundo. Exatamente. Você faz um personagem que tem uma cabeça que sai da mão. Sim, cabeças existem, mãos existem, eu só estou colocando uma coisa em cima da outra. Exatamente. Bom, e agora a gente vai entrar um pouquinho aí até na sua arte mesmo. Eu só gostaria que você antes falasse até um pouco da importância também da carga técnica dos softwares. Porque querendo ou não, o que a gente estava falando aqui, o conceitual ele é muito importante, mas realmente o que muita galera mesmo de produtora, e tudo mais bate muito forte nessa tecla, e não deixa de ser verdade, é que por mais que você tenha também uma carga conceitual muito bem embasada, você precisa solucionar aquilo no dia a dia. Então, a carga técnica eu acredito que seja tão importante quanto, já que é ela que vai viabilizar e fazer você executar mesmo de fato. Bom, você teve uma trajetória, que você começou dando aula, você desenhava, modelava em casa também, projeto pessoal, mas assim, acredito que a carga técnica, inclusive de software, fez muita diferença também. Fez, nós dois, a gente concorda com isso porque a gente sempre foi estudioso das ferramentas, né? Sim. Não é que, sem essa ferramenta é impossível. Tem gente que vê agora um novo plugin que vai sair, pronto, agora eu vou ser um modelador, porque sem esse plugin seria impossível. Não. Com as ferramentas que existem, você tem que realmente saber, não precisa saber 100% todas, o software Sim. inteiro. Você precisa ter um conhecimento sólido da ferramenta que você está utilizando, óbvio. A gente estudou muito Max, Maya, outros softwares também, óbvio, periféricos. ZBrush, eu estudo já há um tempo bastante Substance Painter e Designer. Photoshop, óbvio. E, de fato, as pessoas discutem, ferramenta não precisa saber muito, o que importa é tal coisa. A arte é tudo, aí outro, não, ferramenta é tudo. Tudo é que é tudo. Exatamente. Mania de dizer não sei o que é tudo. O cara pega só uma parte de isso é tudo. Não, isso é uma parte. Você pode ter extremo conhecimento artístico, você é um escultor tradicional, você já tem uma escultura fantástica tal, e você sabe o básico do software, ZBrush. Aí você começa a querer fazer uma armadura ou fazer alguma coisa, e o seu processo é tão lento por não conhecer a ferramenta, que os seus projetos vão parar na metade, porque você não vai ficar meses fazendo um projeto só. Uma coisa que você só terminaria se fosse uma semana de projeto. Então fica meses fazendo, faz de um jeito, dá uma volta incrível e o mercado não vai te deixar ser lento igual você é em alguma coisa que você faça para projeto pessoal. Você tem que ter velocidade de produção.
E além disso, algumas coisas até podem, para não ficar mal feita, a pessoa sacrifica muitas horas para ajeitar aquilo manualmente, enquanto às vezes na ferramenta você resolve. Então, eu sou a favor de que conhecimento do software tem que ser amplo, não precisa saber ele 100%, acho que ninguém nunca soube 100% de um software, mas ter um conhecimento amplo sim, eu acho muito importante. Até entra naquela questão que a gente estava conversando, né, da presença da tecnologia, se vai substituir ou não. Eu acho que quando se lança uma nova feature que de repente agiliza um processo que era relativamente lento, né, ou penoso mesmo de se fazer, eu acho que na verdade, por mais que aquela parte, digamos assim, né, do processo esteja se automatizando, aquilo também está possibilitando o artista a aproveitar melhor o tempo dele para alcançar outros objetivos, né? Ele de repente ir mais longe graças àquela feature que automatizou de repente uma parte que era, né, justamente penosa. Isso. Se eu tenho 7 dias para fazer um projeto e eu uso uma ferramenta tipo um Zero Mesher para gerar uma topologia rápida que eu estou precisando, eu ganho muito mais tempo para aumentar até a qualidade do modelo, né? Para a arte em si, para tomar decisões, para no meio do caminho dizer, cara, eu acho que se essa armadura eu tiver tal coisa, fica melhor. Eu vou mudar um pouco o estilo dessa peça aqui, vai ficar legal. Eu tenho tempo para investir mais nisso, então tem que saber a ferramenta. Beleza. Uma curiosidade que eu tenho, eu não sei nem se você vai me dar uma resposta, mas eu acredito que muita gente também tem, assim, dos seus modelos, né, tem algum assim que você fala assim, pô, esse aqui foi o que eu mais curti fazer, ou é o que eu mais gosto, esse aqui eu acho que o resultado foi o que mais me satisfez? Você conseguiria apontar um? Eu acho que tem uma moça que é de Marrocos, que eu fiz. Ela tá com... tem um olho azul e ela tá com... você coloca em cima. Sim. Eu acho que foi o que eu mais curti fazer. O da Espera de um Milagre. Maneiro. Eu também gostei de fazer. E eu tenho muitos que eu nunca coloquei que eu gostei bastante. Eu tenho vários estudos de personagens de tribos africanas. Sabe, esses com as argolas gigantes na boca. Você chegou a postar o progresso um ou outro, mas eu tenho uns 10 modelos desse tipo. Teve um que eu acho que o Cris Costa compartilhou até, se eu não me engano. Uma afro. Essa que é que tá com a mão assim, eu acho. Eu acho que é essa mesmo. Não sei. Eu sei que eu tenho mais uns 10 modelos desse que eu gostei de fazer. E foi uma das coisas que eu descobri exatamente o que eu mais gosto na arte, independente de ser realismo, estilizado. É que quando eu peguei essas fontes reais, que não são referências de modelo ou de ator, que não está sendo real ali, ele está representando. Sim. Eu comecei em culturas bem diferentes e pegar pessoas que estão tendo algum sofrimento real, algum tipo de situação real. E começar a conseguir passar a mesma coisa que eu queria no olhar. Eu entendi que um dos caminhos que eu quero seguir na arte, que não é só representar grandes tipos de sociedades, ou tipo, um mongol, né, com aquela águia, ou isso. Na verdade, eu gostei de representar um sentimento muito real. Então, meu objetivo hoje, se for fazer um troll, ele vai ter que estar com um olhar ou com alguma aparência assim que é muito humana, que a gente vê no dia a dia das pessoas. Parei com a coisa do sol do... Entendeu? Até a raiva pode ser colocada de outro jeito, de uma revolta. Às vezes você vê um troll muito bem modelado com a cara de dúvida, assim. É aquele olhar que você fala, nossa, é tão real esse olhar, independente de... você sente um prazer até em olhar a imagem, né? Isso. É diferente até do modelo, que é simplesmente um modelo, né? E isso passou a me dar muito prazer em fazer, porque enquanto eu estava só representando anatomia, aquilo já estava saindo em 1 hora, eu já tinha o corpo inteiro blocado. Mas aí o prazer veio quando você começa a negociar com aquele olhar, com aquela expressão como um todo, querendo algo mais interessante. E essa luta para encontrar uma expressão tão verdadeira, um olhar mais complexo, me incentiva muito, porque passou a ser uma batalha. Sim. Você mexe aqui, mexe ali, é um detalhezinho que você altera e você começa a sentir que a expressão está melhorando ou não.
tentar se entender que expressão é essa que você quer dar. Porque não é só raiva, felicidade. Sim. Às vezes é um olhar, tipo essa menina que eu falei do Marrocos, é um olhar que eu interpretei quando via a pessoa na vida real, não ao vivo, Sim. vi na entrevista. Eu olhei pra ela e ela olha pra câmera assim de um jeito que ela tá falando de coisas ruins que o ser humano pode fazer no mundo e de repente ela te olha com um olhar de como quem diz, te faz refletir, né? Tipo, olha como o ser humano é ruim e não pense você que você também não tem uma coisa ruim, você também não tem essa maldade. Então ela olha assim meio que te julgando, é um olhar, mas é difícil explicar. Sim. Tão difícil explicar que eu falei, agora é difícil fazer. É difícil representar igual. Aí eu comecei a gostar muito de fazer esse tipo de coisa. Inspirado no Antropos, né? No Chris Costa. Sim, que é Porque verdade. O ponto forte de todo o modelo dele, você falar anatomia, sim, a parte visual, óbvio. Mas o olhar, a expressão que ele coloca, pode ser um ogro assim, mas ele fica ali naquele olho, ó, até ele achar realmente uma expressão muito verdadeira. Uma vez ele até escreveu um texto sobre isso, né, no Facebook, ele é bem ativo no Facebook. E eu lembro que ele chegou a fazer um idoso, e aí, né, ele chegou até num certo ponto em que todo mundo simplesmente, é um idoso. Só que aí ele foi, né, já colocou uma expressão mesmo no rosto e colocou uma luva na cabeça como se fosse um idoso, né, que já não está muito consciente, né, tá com um lance já meio de loucura e tal, e colocou umas luvas de boxe, né, então assim, era alguém que você olhava assim, já interpretava, né, esse senhor foi alguém que já foi lutador no passado, né, então se conta uma história, o pouco que você olha, né, uma história, um sentimento, é muito legal mesmo, todas as peças dele tem muita alma, né? Um lance bem legal mesmo. Para isso eu comecei a usar como fonte muitos documentários interessantes. Como, por exemplo, você tem Baraka. Inclusive quem me mostrou Baraka foi o Vitor Armachuk da Revolution. O Baraka, ele é um documentário sem texto, só som e imagem. Incrível. E a galera que fez o Baraka fizeram Samsara. Tem até um Blu-ray duplo que vem Samsara e Baraka. Se você quiser ver fotos, vídeos 4K de povos, costumes, roupas, expressões completamente diferentes do nosso cotidiano, sim, e se inspirar demais, estão aí esses dois documentários. E o seriado, não é seriado, na verdade é o documentário Humans, do Arthur Bertrand. Sim. Onde as pessoas falam sobre seres humanos. Até a metade eles vão falar sobre alguma coisa relacionada ao que é tristeza para mim. Então vai falar vão mostrar pessoas que tiveram realmente histórias de vida muito tristes. Depois o que é felicidade. Tem documentários deles que a primeira metade é alguém contando alguma história muito ruim que viveu em guerras, situações de guerras. Então como o ser humano pode ser extremamente cruel. Sim. Então você vê as pessoas falando coisas assim, interior da África, coisas que aconteceram que é difícil de imaginar. E da metade para frente, eles começam, ou às vezes são outras pessoas, falando de coisas incríveis que algum ser humano fez por eles. Coisas que também se olha e fala, nossa, existe alguém que faz isso por alguém tão bom assim. Então essas pessoas se emocionam demais. Entendeu? Tem até um rapaz que ele, enfim, de repente resolveu executar todos os filhos da esposa e ele tenta explicar por quê, diz que se arrepende e chora, ele é um presidiário. E é muito verdadeiro aquilo ali. Então, não é local para eu julgar as pessoas, e sim tentar buscar essa coisa de emoção real. No próprio Netflix tem vários seriados, tem vários documentários interessantes. Tem um chamado Tales of Light, Contos pela Luz, só fotógrafos. Então eles vão em lugares assim incríveis também. O Baraka, eu conheci até esse filme quando a gente ainda assistia filme em VHS. É antigão, inclusive. Apesar das imagens serem maravilhosas, muito bem filmado e tal, já existe há um tempo e eu realmente também recomendo,
Né, eu escuto às vezes até a trilha sonora. A trilha é forte, é pesada. É fantástico. E não tem diálogo, é só imagem e som. E a partir do momento em que eu tô vendo aquilo, eu me emociono pelo contexto, pela música. E se eu estou emocionado, eu consigo passar a emoção pro modelo. Sim. Eu não preciso estar sentindo sofrimento para fazer um modelo sofrido, mas eu me conectar com essa emoção. Porque senão vira só um aspecto técnico de num estudo anatômico facial. Na tristeza a pessoa contrai o músculo tal, Sim. relaxa o tal, e fica um bonecão assim. E você diz, o que está faltando? Isso não é um ser humano. Aí você gira um pedacinho assim a cabeça, deixa o olho um pouco mais perdido, ao invés de olhar para a câmera, ele olha do lado, um pouco assim, quase da câmera. Sim. A boca relaxa um pouquinho, é uma coisa muito suave. E às vezes eu bloco o modelo em 1h30 e fico 3 dias trabalhando na expressão. Mexo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aí gostei. No dia seguinte eu olho, não, vou mexer mais um pouquinho. Até gostar. Até porque muitos desses sentimentos, eles não são, assim, por exemplo, você tem tristeza, mas não existe só um tipo de tristeza, né? E muitas vezes essa tristeza está se mesclando com outro sentimento. Então, isso, incrivelmente, é possível de você perceber no rosto, né? Isso. É maravilhoso. E estudo de expressões faciais quando eu comecei era assim, felicidade, raiva. A gente estudou muito isso. Sim. Depois começa, agora vamos fazer coisas na vida real. Quando você sente que uma pessoa está aborrecida contigo e não quer falar o quê? Ela te olha, você fala, ei, tudo bem? Ela olha para você, é suave. Quando uma pessoa está te escondendo um segredo, bom, ela está ansiosa para te contar, mas não quer. Que expressão é essa? Dá um nome. E acha lá, as pessoas ficam pedindo na tabela do painel. Porque tem um painel de contrações musculares em cada expressão. Sim, aquilo ali eu estudei há um tempo atrás e eu fiquei até alguns anos achando que aquilo foi suficiente. Foi de alguns anos para cá que eu comecei a ver que eu só fazia boneco e não uma pessoa. E aí aquela tabela ali, ok, legal como princípio, mas vai muito além. Porque começa milhões de micro sutilezas que você faz na movimentação de algumas coisas. Talvez o 80% vá numa coisa lógica. Os últimos 20%, que é o que faz a diferença total. São os últimos... 20 porque é o último, vamos dizer assim, são pequenas coisas que você move, mas é o que dá todo o realismo. Sim. Aquele lance, né, que a gente tava falando mesmo. Às vezes você tem a tristeza, mais a dúvida, mais uma falta de confiança, talvez. Isso já muda completamente, né? São 3 sentimentos se mesclando. Eu tô aqui com Los Pollos Hermanos. Quando você lembra do Gus Fring, quando ele tinha às vezes uma sensação de raiva, né? Igual Wolverine. Você vê às vezes um olhar dele assim, nossa, é muito suave e muito verdadeiro. Muito legal mesmo. Bom, e né, você passou aí um período agora na Europa, né, justamente até conhecendo outras culturas, também aproveitou para estudar um pouquinho mais. Conta aí pra gente quais são os planos aí para Rafael Souza 2018. Tem alguma coisa aí que a gente possa de repente já vislumbrar? Vários planos. O que eu mais tenho na vida são planos e planos e planos. Bom, o meu planejamento é que esse ano eu já ia com a minha esposa para a Europa. E a gente resolveu fazer o processo com mais calma e só ano que vem, 2019. Isso você está falando de mudança? Isso. Que é todo um processo, a gente vai querer ir legalizado, tudo direitinho e tal. Por que a gente adiou isso um ano? Não só para fazer as coisas com mais calma, como também esse meu ano aí de 2018, eu vou fazer bastante cursos de textura, render, continuação de muita coisa, outros também. Enfim, tem vários cursos aí engatilhados para sair. E também o meu projeto Arte na Viagem, quero que ele saia. Então vai ser bastante trabalho nisso. E vai ser interessante. Outra coisa que eu quero fazer também para esse ano é promover palestras, né? Com grandes parceiros. Movimentar a coisa o máximo possível no Brasil. Sair um pouco só do padrão de existe curso, o ambiente das produtoras. Sim. E querer fazer coisas diferentes aí. Então, enfim, estão vindo novidades aí. Esse ano eu vou me dedicar bastante nisso. Vou tentar arrancar alguma coisa aqui.
em relação, até você falou do Arte na Viagem, você já coletou muito material. Você já... Sim. Eu já tenho 3 gravados, um todo editado, já colocado toda a voz em português. Falta agora eu colocar em inglês, porque cada vídeo vai ter 2 versões. Dublado, não estou botando legenda em nada. E depois eu vou gravar até um no Brasil, ou mais. Esse no Brasil a gente é segredo, posso só adiantar que a gente está pensando em fazer junto, mas o tema, tudo isso é spoiler. Não vou dar spoiler aí. E ainda no final desse ano eu penso em dar um pulo na Europa para poder estudar, mas a coisa de 2 semanas só, e fazer bastante desse projeto de arte na viagem. Estou pensando dessa vez em ficar só na Itália. Então, talvez nesse ano eu tenha uma ideia aí de ter pelo menos 7 episódios. Ó, que legal. Então, já estão sabendo aí, aguardem. Arte na Viagem, em breve. Vamos torcer para que tenham muitos outros, inclusive. Torcer para você que nesse ano você consiga aí alcançar tudo que você está planejando. E muito mais. Eu vou então, gente, agradecer o Rafael por ter vindo até aqui. Para mim é um grande prazer, uma pessoa que teve uma participação muito grande mesmo na minha vida. Não só profissionalmente, mas na vida pessoal também. Foi um grande amigo, a gente chegou a dividir apartamento. E obrigado mesmo por você ter vindo, né, ter explanado aí um pouco mais da sua história e do que está por vir. Eu acredito que tem muita gente que está começando, que assim, né, como eu, você, né, todo mundo mesmo que está se iniciando, a gente procura, né, pessoas que de repente possam inspirar, possam nos ajudar a trilhar uma direção, um caminho, né, para alcançar o que a gente deseja. E pode ter certeza que eu acredito que uma das pessoas hoje que inspiram muitas pessoas que estão iniciando na área é você. Então, brigadão mesmo por ter vindo, e é nóis. Vamos ver se a gente apronta mais algumas coisas aí juntos. Valeu mesmo, brigadão. Cara, obrigado também demais aí. Você também fez parte da minha vida aí desde 2004. Usamos a cuequinha do outro. Mentira. Mas a gente se desenvolveu junto, né? 3D, pra mim, arte pra mim, não tem como contar sem passar por você. Porque nossa história foi junto nisso daí. Me sinto muito honrado e sei que você agora, que tá aí criando seus cursos, conheço exatamente seu conhecimento, sua índole, sua forma de dar aula. A gente desenvolveu junto nossa forma de dar aula. E sei que você vai ser mais um aí. Sempre acreditou demais nos estudos, foi sempre muito generoso com informação. E mais um aí apaixonado por transmitir informação. Acho que isso boto minha mão no fogo por ele, que é mais um que é apaixonado por transmitir informação. Acho que isso é importantíssimo para quem está nesse meio, né? Se é só pelo dinheiro, a gente trabalharia em qualquer outra coisa. Com certeza. Mas esse mercado específico tem que amar. Dar aula é uma coisa que é difícil, né? Tem que... Às vezes você passa tanta informação que... Às vezes eu chegava em casa meio triste, porque parece que eu dei tudo. E é uma sensação estranha de... Você se doa, e às vezes você chega em casa e tem que se recuperar. E essa é a paixão. De ensinar... Entregar para os outros cursos que a gente queria ter tido, né? Com certeza, Isso é uma coisa importante. Porque a gente era aluno e a gente criticava muito métodos de ensino. E a gente, como professor, resolveu, desde final de 2004, quando a gente deu aula junto, depois Sim. em Pernambuco, criamos um curso junto. E da forma como a gente achava que tinha que ser. Como a gente gostaria de ter como aluno. Então, tenho certeza que a galera vai ganhar muito aí com a sua entrada nesse ramo de aula online também, que aí não é só presencial, só quem tem a sorte de morar ali perto
Agora todo mundo que está no planeta vai poder aproveitar. E sim, vamos fazer projetos juntos, vai ser muita coisa boa aí, com certeza absoluta. Bom que você está aí nesse ramo agora. Não tô mais tão sozinho aí. Vai ser show demais, cara. Obrigado aí por tudo, é uma honra estar aqui. Eu que agradeço as palavras aí. Show de bola. Gente, valeu, brigadaço e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.